Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Cleia e eu estou aqui hoje para analisar com vocês a obra A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond de Andrade. Nada mais, nada menos de que este poeta itabirano, esse mineirinho que fez um arraso na literatura. Meu Deus, quanta poesia maravilhosa! Se você não gosta de poesia, meu amigo, olha, eu indico para você Carlos Drummond de Andrade. Impossível, você vai mudar o seu conceito de poesia depois de ler Carlos Drummond. Ouça o meu conselho. Essa obra, gente, A Noite Dissolve os Homens, olha a metáfora, né? Nós vamos tratar de uma metáfora, a noite dissolve. O que é essa noite? O que dissolve, né? Esse poema ele foi publicado em uma obra chamada Sentimento do Mundo, em 1940. Tá? Drummond publicou essa obra, só que para análise eu preciso que vocês retomem um contexto histórico aí, tá? É impossível analisar essa obra sem considerar o contexto em que ela está inserida, tá? Texto e contexto, preciso muito. E é o seguinte, essa obra ela trata do período do Estado Novo de Vargas, um período difícil de ditadura, de censura, de guerra, sabe? Então, assim, é muito importante porque à medida que nós formos lendo os versos, vocês vão associar facilmente a esse contexto histórico, tá bom? Antes, porém, eu quero falar um pouquinho de Drummond, da grandeza de Drummond. Olha, Drummond, ele criou, ele mesmo, por conta dos diversos poemas, né, escritos por ele criou compartimentos, ele mesmo. Ele criou compartimentos para inserir as suas obras em cada compartimento, certo? A gente pode chamar também de temática drummondiana, tá? Drummond trabalhou a primeira temática dele, o indivíduo. Inclusive, ele nomeia, cada temática dele tem um nomezinho. Essa temática do indivíduo, né, chama-se Um Eu Todo Retorcido. Por quê? Ele vai falar do indivíduo massificado, do indivíduo torturado, do indivíduo diante de questões existenciais, o medo do envelhecimento. Então, é esse indivíduo que ele vai tratar, né? Um outro compartimento de Drummond é a terra natal. Né? Ele é itabirano e viveu muito tempo em Itabira, então ele vai falar dessa terra natal que ele nomeia de uma província esta. Né? São todos os poemas relacionados a Minas, a gente encaixa nesse compartimento. Tá? Ele também tem um compartimento que ele faz os poemas para os amigos, ele homenageia figuras como ele homenageia Machado de Assis, ele chama um poema chamado A um Bruxo, que ele faz uma referência a Machado, o chama de bruxo. Outra temática interessante é a do choque social na Praça de Convites, é o nome desse compartimento, em que ele vai falar dos horrores da guerra, ele vai falar da opressão, da injustiça, do sofrimento, da desumanização. É dentro desse compartimento que os poemas ficam encaixados, tá? O compartimento da poesia lúdica, Drummond brinca muito com as palavras. Ele tem um poema chamado Materiais da Vida, em que ele faz uma junção de palavras construídas apenas com consoantes. Olha que coisa incrível. Ele tem um compartimento também chamado de A Poesia Contemplada, em que ele fala da própria poesia. Drummond também tem, assim como os outros poetas que a gente vem trabalhando nos podcasts, ele também faz a metapoesia, a poesia falando da própria poesia. Certo? Um outro compartimento do Drummond é falar sobre o amor, é falar sobre o conhecimento amoroso. Esse compartimento se chama Amar, Amaro. Por quê? Porque o amor na concepção de Drummond é amargo, é uma visão nada romântica sobre o amor. Um outro compartimento também é a interpretação do estar no mundo. É esse compartimento que é desmembrado depois no eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo, que vocês já estão acostumados a tratar nas salas de aula, não é verdade? O Drummond, gente, ao contrário de que muitos alunos pensam, né? O Drummond é um poeta da linguagem simples, dos temas cotidianos, das questões, das inquietações humanas, das questões filosóficas. Ele faz um contraste do cotidiano urbano com os valores interioranos.
né? E é um poeta que soube dosar a liberdade formal. Ele valoriza os versos tradicionais, mas ele dá voz também a essa prática modernista dos versos brancos, dos versos livres. A gente vai ver isso agora neste poema A Noite Dissolve os Homens, né? Drummond, ele está inserido na segunda geração modernista, junto a poetas famosíssimos como Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, né? São poetas que se converteram ao catolicismo por causa das questões da guerra, o medo, o terror, né, que a guerra, a treva ocasiona. Essa poesia da segunda geração é uma poesia mais amadurecida, né? Ela vai de 1930 a 1945. Mas vamos lá, vamos tratar da obra, né? A Noite. A Noite é uma metáfora para questões políticas e sociais do mundo. A guerra, a ditadura. Então, a noite, ela representa o torpor, o sofrimento, a desumanização, a indiferença, e tudo isso se alastra com a guerra. Veja só, pessoal, o poema está dividido em duas partes. Não vou ler o poema todo, tá? Apenas fragmentos da primeira parte e da segunda parte. A primeira parte diz assim: a noite desceu. Olha aí, metáfora para questões sociais e políticas. Lembra que a gente falou, né? A noite desceu. Que noite! Já não enxergo, meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas, onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalha o medo e a total incompreensão. Nessa primeira parte, pessoal, vejam vocês, ele escreve em terceira pessoa. Vocês vão ver que na segunda parte ele vai mudar a pessoa do verbo. É bem importante isso aí, tá? Em terceira pessoa, ele vai falar em terceira pessoa do fatalismo, do pessimismo. Os versos são metrificados. Então isso também é uma crítica ao que é formatado, ao que é ditado, ao que é normatizado. E uma presença muito grande, gente, das reticências. E essas reticências, aqueles 3 pontinhos depois dos versos, eles representam a melancolia. Todo esse sofrimento da primeira parte, ele sofre uma modificação muito grande na segunda parte, que a gente já dá de cara com um vocativo. Aurora, Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente, das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. O triste mundo fascista se decompõe do contato de teus dedos frios, que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, minha carne estremece na certeza de sua vinda. Então, gente, esse vocativo aí, a aurora, a parte em primeira pessoa, nós temos a metáfora para a esperança. A aurora é a esperança, e ele se refere a ela em segunda pessoa. Ele usa o te e o ti para se referir à aurora. Ele começa a segunda parte com a aurora, finaliza a segunda parte também com a aurora. Vocês sabem que Drummond era simpatizante do comunismo. Por isso que ele fala, o mundo fascista decompõe ao contato de teus dedos. É justamente por conta disso. Essa segunda parte é uma parte mais otimista. Drummond acredita que juntos se vence. Né? Ele vai trabalhar essa ideia, principalmente num verso famosíssimo em que ele diz: havemos de amanhecer, o mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, aurora. A guerra é uma treva, mas em nome dos mortos é que a humanidade deverá esperar a aurora. A morte não poderá ter sido em vão. E assim eu encerro esse poema em que a noite dissolve
os homens, né? Faz os homens desaparecerem. Mas essa morte, ela não vai ser em vão, porque em breve vem a esperança da vida. Aí vem o lado otimista drummondiano. Ok, pessoal? Um grande beijo e até o próximo podcast.